Olá pessoal, Holocausto, Guerra Fria, bombas atômicas. Bom, o século XX foi um século bem marcante se a gente pensar no potencial de destruição que o ser humano conseguiu criar para si mesmo. Bom, então qual será que foi a maior burrada histórica que aconteceu no século XX? Bem-vindo ao vídeo Desconstruindo Certezas e eu vou tentar explicar para vocês que, na minha opinião, a maior burrada foi a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá? O que será então que é a Primeira Guerra Mundial, a maior burrada do século XX? Bom, para começar, a gente pode pensar nesse próprio potencial de destruição. A Primeira Guerra Mundial, que iniciou em 1914 e terminou em 1918, ela já demonstrou ali que a gente tinha um potencial tremendo de se autodestruir, com o número de mortes, por exemplo, que ela provocou. Nessa guerra já ficou claro também que as guerras ajudariam, no caso, a produção tecnológica industrial, com a criação de bombas, os tanques, enfim. Isso já demonstrou de alguma maneira o lado útil da guerra com a indústria de armamento. A segunda grande justificativa para entender a Primeira Guerra Mundial como a maior burrada é que se a gente analisa o processo histórico que estava acontecendo entre o século XIX para o século XX, a gente percebe que a história estava caminhando de alguma maneira para alguma construção de civilidade, né? Os próprios países europeus argumentavam que eles estavam construindo umas melhores condições de vida e de fato isso estava acontecendo. A produção estava aumentando, o capitalismo estava crescendo praticamente em todos os lugares do mundo, e o que aconteceu foi que em algum momento esses grandes representantes da civilização da humanidade, quando a gente pensa, por exemplo, nessas fotos dos caras bonitinhos, marcados assim, sempre com essa forma, todo aprumado, né, falando alto, assim, intuitivo. Enfim, em algum momento, essas pessoas, esses grandes representantes, eles começaram a se degladiar entre si, como se parecendo, no caso, cachorros que ficam brigando na rua, enfim, latindo, vou dar na sua cara e tal, enfim. Uma coisa nada civilizada, pelo que eles estavam procurando demonstrar. Isso já é um alarme quando a gente pensa que a história ela não é um processo de progressão infinita, como se a gente sempre caminhasse cada vez para viver melhor. Há momentos que a gente percebe, como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que há uma decaída desse processo de progresso. A gente, nesse caso, andaria para trás, né? Destruindo padrões de civilidade e boa convivência que estavam sendo construídos anteriormente. O grande símbolo que eu costumo falar que é desse grande momento é que se você for perceber a produção industrial, por exemplo, como o homem estava tão confiante em si, né? Construindo novas máquinas, é o Titanic, né? Apesar de ser uma coisa meio alarmante, não é tão necessariamente verdade que foi dito sobre isso. O Titanic ele naufraga em 1912, né? Pouco antes do início da Primeira Guerra Mundial. E ele era aquele grande navio que todos diziam que foi criado para nunca afundar, o mais luxuoso, enfim, o grandão, quando você pensa no filme também. Bom, e ele naufragou na primeira viagem. Isso já é um pouco simbólico de como que a humanidade estava caminhando para algum tipo de destruição, que esse grande progresso prometido não estava acontecendo. E com esse grande desmanche desse processo civilizacional, né, que estava acontecendo naquele momento, a gente entende o segundo grande motivo que eu considero da Primeira Guerra Mundial ser a grande burrada, que foi a Revolução Russa, né? Gente, para entender um pouco a Revolução Russa, isso não é o tema desse vídeo, eu quero explicar o seguinte, que essa Primeira Guerra Mundial ela contou com as grandes alianças que levaram os grandes impérios poderosos, bem educados, né, daquele momento, que foi a Inglaterra, a França e a Rússia contra a Alemanha, a Áustria-Hungria, e era para ser a Itália fugiu, foi para o outro lado, e junto com o Império Otomano. Então, aí por isso que as potências do eixo, né, que é o meio da Europa ali naquele momento. Bom, e a Rússia, gente? Se a gente for pensar nesse momento, ela estava atrasada na questão industrial e econômica daquele momento. Os grandes impérios mesmo eram a Alemanha, a França e a Inglaterra. A Rússia era governada por um czar, que era praticamente um rei absolutista, que já tinha acabado na Europa lá nos processos da Revolução Francesa, tipo em 1789, e ela era praticamente um país agrário, né? E a Revolução Russa, ela constrói o primeiro país comunista até então. Na teoria comunista, gente, a revolução não era para ter acontecido na Rússia, porque, segundo o que era previsto na teoria, a revolução era para ter acontecido onde estavam os grandes campos industriais da Europa. Então, basicamente, eles pensavam na Inglaterra ou na Alemanha, que era quando os trabalhadores unidos iam tomar posse dos meios de produção naquele momento. A Rússia não era um país industrial nesse sentido.
Ela era muito mais um país agrário, era muito mais um país camponês. Tanto é que o lema da Revolução Russa é paz, pão e terra. E aí que quando a gente pensa no que eles estavam querendo, a gente associa diretamente a Revolução Russa com a Primeira Guerra Mundial. A paz era exatamente isso. A Rússia estava na Guerra Mundial, estava sendo, claro, solapada na guerra, não estava conseguindo nada, estava todo mundo se dando mal na Rússia, e chegou um momento que houve a revolução, né? A grande revolução que fez com que os próprios soldados, né, que eram para estar em guerra, se revoltassem contra o czar, né, que era o grande rei da Rússia naquele momento. É interessante pensar que se a gente for analisar com o momento atual, ver algum amante, né, da ditadura, né, vai pensar, no tempo do czar era bom, né, que depois veio a Revolução Comunista, que é tão temido até agora. Bom, enfim, foi por causa da Primeira Guerra Mundial que aconteceu a Revolução Comunista na Rússia. Tanto é que, quando teve a Revolução Comunista na Rússia, os países que eram capitalistas naquele momento, que isso foi em 1917, eles estavam em guerra. E logo quando acabou a guerra em 1918, eles não tinham forças, por exemplo, para se unir e conseguir vencer a guerra contra os revolucionários russos, que foi o que eles tentaram fazer e mesmo assim eles perderam, porque eles já estavam em si destruídos da guerra, daquela ressaca, e eles estavam todos destruídos. Bom, isso marcou o século XX, porque por causa dessa revolução, por causa desse grande país que vai se tornar comunista, vai criar as condições para a Segunda Guerra Mundial e para o grande conflito que durou praticamente todo o século XX, que foi a Guerra Fria. Bom, e isso nos traz ao próximo grande motivo que eu considero, que é quando esses grandes impérios ficaram se destruindo ali entre si, eles abriram caminho para o que seria o grande império do século XX, que foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu ileso dessa guerra. Ele entra, para variar, no meio da guerra, quando praticamente as forças já estavam quase todas consolidadas, e ele entra vencendo, terminando a guerra com seu território, com as suas bases industriais intactas. O agravante disso é que, se a gente for pensar no mapa mundial geopolítico, as grandes bases industriais estavam na Europa, que foram destruídas durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o que restou como grande país industrial naquele momento foi os Estados Unidos, que consolida ali o grande reinado dele durante o século XX. Infelizmente, porque ele praticamente vai reinar sozinho, até a tal Rússia comunista, que era um país agrário, se industrializar com um potencial tecnológico bem potente e transformar a URSS, né, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, numa grande potência militar e econômica. Tanto é que eles vão competir durante o século XX com tecnologia, por exemplo, para ir para o espaço, né? E a tecnologia de explosões de bombas atômicas, né? Isso foi muito grave, isso marcou todo o século XX, só que basicamente entre dois grandes impérios. Não tinha um equilíbrio do poder, o poder não estava distribuído como estava antes, por exemplo, com a França, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, Japão, Rússia, de uma maneira crescendo. Ou seja, o que aconteceu durante o século XX foram essas dois grandes impérios lutando entre si para conseguir ter uma hegemonia mundial. Bom, e essa situação dos Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, ela se agravou principalmente da má forma que foi feitos os tratados após a guerra. 2019, por exemplo, vai fazer 100 anos que foi o Tratado de Versalhes, que penalizou a Alemanha e deu as bases para o que viria a ser o nazismo, que é esse momento de revanche da Alemanha, que se propõe a reconstruir o grande império alemão, destruído na Primeira Guerra Mundial, contra a Rússia comunista, né, o medo dos comunistas que estavam lá, e também contra os liberais, né, essa democracia liberal representada pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Com isso, de alguma maneira, eu tento explicar como que os acontecimentos históricos, eles, de alguma maneira, eles são interligados, né, uma coisa não acontece para acontecer a outra, né, uma coisa acontece e ela permite que a outra coisa aconteça. E isso é bem marcante se a gente pensar que tanto a Revolução Russa, tanto o nazismo, como a consolidação dos Estados Unidos no século XX, aconteceu porque as pessoas que eram para ser as grandes ilustradas, as grandes civilizadas, ficaram brigando lá, se autodestruindo só para falar, eu sou mais poderoso que você. Então, enfim, isso não é nada civilizacional. Isso é bem preocupante se a gente pensar até no momento atual, porque como eu penso que a história é cíclica também, a gente percebe que hoje, em 2019, a gente começa a caminhar também por um momento de destruição, de desconstrução de uma boa convivência que estava sendo construída num momento anterior, tanto no Brasil quanto no mundo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero ter esclarecido algumas situações, trazido alguma reflexão sobre a Primeira Guerra, sobre a Revolução Russa e sobre o poder dos Estados Unidos durante o século XX.
E também para a gente pensar sobre como essa noção do progresso histórico ele não é tão óbvio, ele é marcado sim por pausas e decadências. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima. Tchau!